igreja pode sentar. Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. O Evangelho de João é o último evangelho, está ali logo antes de Atos, capítulo 8. A igreja encontrou? Amém ou misericórdia? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para o terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vindo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Amada igreja, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o caráter. Nós precisamos tratar deste assunto porque ele fala muito sobre o nosso coração. Ele fala muito sobre as nossas atitudes. Ele fala muito sobre uma vida de testemunho, uma vida de consciência de quem nós somos e como é a nossa relação com Deus. E é muito importante, ao longo das próximas semanas, a gente refletir sobre este assunto. Caráter, o nosso caráter é expressão da nossa fé. Essa é a nossa série de mensagens do mês de maio. E aqui, como primeiro tema, eu quero propor para a nossa reflexão: atire a pedra aquele que não lida com o pecado diante do seu caráter. Porque essa é uma questão importante para nós. Atire a pedra aquele que não tem pecado algum. Esta é a fala de Jesus para estes homens, para aquelas mulheres, para todos que estavam ali. Como várias vezes eu comento com os irmãos, a Record às vezes ajuda a gente em algumas reflexões, né? Eu nunca, apesar de ler o texto bíblico, mas eu nunca consegui imaginar como deve ser a crueldade deste momento, né? E aí acho que estava passando Davi, ou sei lá qual era o que estava passando na Record, mas tinha lá um apedrejamento. E ver aquela cena, nossa, foi uma cena muito pesada.
Foi muito bem feita, parabéns, Record. Foi uma cena muito bem feita. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, depois você comenta comigo ali na saída. Mas que terrível momento. Que terrível momento. E as pessoas ali, ao tacarem a pedra, elas estão realizadas, satisfeitas. Estou cumprindo a palavra, estou apedrejando, estou jogando para fora da nossa comunidade essa gentalha, essa pessoa horrível. O grande problema, meus irmãos, é que essas pessoas deixaram de olhar para si. E sabe, nós temos muito da satisfação dessas pessoas. Nós temos muito a satisfação de apedrejar as pessoas. Nós hoje não jogamos pedra em ninguém, longe disso. Mas a gente lança um olhar, a gente lança uma fala, a gente exclui as pessoas, porque nós somos santos, nós somos bons, nós somos a igreja, nós somos da igreja, e eles são os pecadores. Nós vamos para o céu, e eles não vão para o céu. Nós temos essa atitude, de excluir as pessoas. Nós não fazemos como algumas outras instituições religiosas fazem. Há instituições religiosas, evangélicas, que o pecador, alguém que foi pego num pecado, um adultério, essa pessoa não pode mais entrar na igreja. E se dizem cristãos. Pelo menos eles deixam na cara, né? Nós não fazemos isso. O grande problema de nós tacarmos as pedras nas pessoas, o grande problema com a nossa religiosidade, é que a gente não olha para nós. É nos evangelhos que nós encontramos o ensinamento, olha, antes de você olhar para o outro, antes de você apontar o dedo, tira a trave dos seus olhos. Às vezes, parece que os cristãos são mais moralistas do que, de fato, obedientes à palavra de Deus. E é muito fácil nós cairmos na moralidade. É muito fácil. Nós tivemos um estudo agora na quinta-feira, onde nós olhamos para o Pentateuco. E eu estava comentando com os irmãos, olha, quando nós olhamos para o Pentateuco, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, o que a gente encontra lá? A gente encontra lá coisas que a sociedade pegou para si, para formar a moral, para formar como é que a sociedade se organiza, se envolve, sabe? Então é muito fácil nós sermos pessoas morais. E muitas das vezes, por causa disso, a gente abraça essa moralidade e taca as pedras nas pessoas. Nós precisamos tomar um cuidado. Porque uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o pecado nos afeta. O pecado não afeta só aquela pessoa que você taca a pedra nela. O pecado afeta você, afeta a mim. Quando nós olhamos Marcos capítulo 7, do 18 ao 21, a gente vê aqui a forma do pecado nos afetar. E a gente percebe, a gente aprende aqui com Jesus, que aquilo que nos afeta não é aquilo que comemos. Não é. Mas é aquilo que sai do coração. É o que sai do coração que torna a pessoa impura. É o que o versículo vai dizer. Final do 20 e a gente indo para o 21. O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte e assim por diante. Veja, porque é de dentro do coração.
Então, olha só que engraçado. Quando nós nos enfurecemos, quando nos revoltamos diante do pecado de uma outra pessoa, aqui alguma coisa está sendo tratada no coração e aqui no coração nós estamos pecando. O que nos contamina é o que está aqui dentro. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. O que nos contamina, o que nos faz pecar, é alguma coisa que está aqui dentro de nós e sai. Saem ações, saem palavras, ficam nos pensamentos, sai na forma como olhamos para o outro. A gente mede a pessoa assim, ó, de cima para baixo. Há um grave problema, porque o pecado afeta todo mundo. Todos aqui estamos afetados. Todos aqui estamos afetados pelo pecado. Então, igreja, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que todos estão afetados pelo pecado e saber como é que o pecado nos afeta. E ele nos afeta aqui, no coração, parte do coração. A segunda questão é que o pecado nos leva ao erro. Quando a gente olha para trás, caramba, como a gente vê coisas erradas. Quando a gente olha para trás na nossa vida, nós olhamos erros e mais erros, bobagens que a gente falou. Formas erradas em que como a gente se expressou. Coisas erradas que desejamos para as pessoas. Sabe, a gente olha para trás e a gente vê, nossa, dá uma vergonha. A gente passa a mão na testa, fecha os olhos, ai. Quando nós olhamos para trás, nós encontramos muitos erros. E nos arrependemos. Eu me arrependo de coisas na minha vida e eu tenho certeza que você também. E essa verdade do arrependimento precisa modificar a forma como eu olho para o pecador. A forma como eu trato o pecador. Quando nós olhamos aqui para Jesus, nós olhamos a forma como Jesus trata uma pecadora. E quando nós olhamos também, ali em Marcos, nós olhamos como Jesus trata seus discípulos. E nós olhamos também como Jesus trata os mestres, os doutores da lei, nas duas passagens. O pecado, ele se manifesta de diversas formas. Do versículo 21 ao 23, nós vimos, são 12 itens listados. Maus pensamentos, imoralidade sexual, crimes, traição, avareza, maldades, mentiras, imoralidade, inveja, calúnia, orgulho. E eu achei esse daqui fenomenal. Fecha com chave de ouro. Falar e agir sem pensar. Na tradução da Nova Tradução Linguagem de hoje, tem esse termo, eu adorei. Falar e agir sem pensar. Quem se identifica com esse aqui, hein? Quem se identifica com os 12 itens? Porque esses 12 itens já saíram de nós, já estiveram em nós. Estes 12 itens aqui já estiveram em alguma forma do nosso comportamento, na forma como nós olhamos para um homem ou para uma mulher, na forma como nós falamos com um homem ou com uma mulher, no momento de discussão, no momento em que eu deveria exercer generosidade e não a exerci, as mentiras e mais mentiras que eu já disse, o desejo de ter o que a outra pessoa tem, de viver a vida que a outra pessoa vive,
o orgulho e o nosso ego, grande, grande, que mal sequer cabe dentro de nós. Essa lista, ela fala de nós. Essa lista fala das nossas ações, dos nossos pecados. E isso precisa nos constranger. Quando o pecado não nos constrange mais, esquece. Já era, acabou. Não tem mais jeito. Não, pastor, para Deus tudo tem jeito. Não é disso que eu estou falando agora. Quando o pecado não nos constrange mais, estamos totalmente perdidos. E isso é um problema. Isso é um problema, igreja. Porque o pecado tem que nos atormentar. O meu erro precisa me atormentar. O meu pecado precisa me atormentar. Eu tenho que ficar de um jeito que eu não consiga até nem dormir. Diante do meu pecado. Pobre pecador que sou. Sabe, o pecado precisa mexer comigo. Você não precisa ser uma pessoa bitolada, mas o pecado precisa mexer com você. Caramba, eu não devia ter feito isso, não devia ter essa atitude. Poxa vida, eu estou tanto tempo na igreja e eu fico julgando as pessoas. Me perdoa, Deus. Poxa, eu estou tanto tempo na igreja e eu ainda não aprendi a parar de falar mal das pessoas. Estou tanto tempo na igreja, mas eu não paro de fazer fofoca, Deus. Me perdoa, Senhor. Estou tanto tempo na igreja, mas eu tenho cada desejo, Senhor. Me perdoa. E tem gente que faz o outro extremo. Meus irmãos, eu tinha um companheiro de seminário que quando o professor pedia para ele fazer a oração, eu falava, tinha que ser ele. Porque, nossa, se você quer se sentir a pior pessoa do mundo, você tinha que ouvir a oração dele. Tem pessoas, meus irmãos, que também exageram. Tem gente que exagera também. O que nós precisamos é da consciência, como eu posso explicar para você? O que a gente precisa é ficar incomodado. Incomodado. E esse incômodo tem que ser tão grande que ao ponto de que, quando eu for pecar, eu não peque. Sabe, quando eu vou para o ato, vou trair minha esposa, mas quando eu estou indo para trair minha esposa, não posso fazer isso. Vou trair meu marido, mas na hora que eu vou trair meu marido, não posso. Não posso. O pecado tem que me incomodar. Eu vou falar umas boas verdades para aquela pessoa. Não, você não vai falar. Você vai ficar na sua, você vai ficar quieto. Porque Deus não te chamou para fazer isso. Eu gravei ontem um vídeo para as nossas reflexões. Deixa eu utilizar uma expressão lá do vídeo. Tem pessoas que falam, mas pastor, eu não tenho sangue de barata. Não, você não tem. Seu sangue é vermelho e o seu corpo é manchado com o sangue de Cristo. É esse o seu sangue mesmo. Não é isso que o Senhor nos ensinou a viver. Não é dessa forma como o Senhor nos chama a viver. Não é, igreja. Jesus não nos chamou para atacar pedras. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. E todas aquelas pessoas que queriam tacar as pedras eram religiosos. E na igreja de Cristo há muito religioso. Muito. E é por causa desta religião que pessoas não querem ir para a igreja. É por causa disso. Então quer dizer que nós viramos pedra de tropeço para as pessoas. E é verdade, meus irmãos.
Outro dia tem um comentarista da TNT Esportes, Bruno Formiga. O Bruno Formiga estava comentando porque ele não vai na igreja. E ele falou, eu não vou na igreja porque o pessoal lá fica julgando os outros, fica falando mal dos outros, mas são tão maus quanto essas pessoas. Será que o Bruno Formiga está errado quando ele fala do comportamento da igreja? O pecado precisa nos atormentar, mas nós não temos que ficar atormentando as outras pessoas. Porque o interesse dos religiosos é a condenação. O interesse de Jesus é a salvação, mas dos religiosos é a condenação. Quando nós olhamos para essa passagem da mulher adúltera, nós olhamos o pessoal ali no sangue. E não somente no sangue contra a mulher, mas contra Jesus também. Quando nós olhamos aqui para esse texto, o interesse de Jesus com o pecador é que ele seja salvo. O interesse de Jesus sobre a sua vida é que você seja salvo. Ele está interessado nisso. E quando Jesus nos envia para cuidar de outras pessoas, ou quando Jesus traz pessoas para a nossa comunidade, o interesse de Jesus é que nós levemos a salvação para essas pessoas. O interesse de Jesus é que nós possamos viver com essas pessoas, compartilhar a vida com elas e ajudá-las a permanecer num caminho de salvação. Aqui em João capítulo 8, no versículo 3, aponta para nós, fariseus e mestres da lei. Ali em Marcos capítulo 7, os fariseus, os mestres da lei ali estão questionando o fato dos discípulos sentarem para comer sem lavar as mãos. No que é que nós estamos preocupados? Estamos de fato preocupados com a vida das pessoas ou se elas estão sentando à mesa para comer sem lavar as mãos? No que é que a gente está interessado? No que nós queremos nos envolver? Qual é o interesse da primeira IPI de Santos? Qual é o interesse dos membros da primeira IPI de Santos? Qual é o nosso interesse diante da nossa religião? Quando a gente fala que nós somos cristãos, qual é o nosso interesse diante disso, igreja? São reflexões importantes que nós precisamos fazer. São coisas que nós precisamos parar, nos olhar no espelho e refletir. O que Jesus nos ensina no trato do pecado é a primeira coisa. Ele veio para salvar, não para condenar. Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. O único que poderia atacar a pedra, o único que poderia falar, passagem direta agora para o inferno, pode subir e pode descer, na verdade, né? Vai embora. Não faz isso. Não faz isso. Era o único. Isso precisa nos ensinar. Que o tratamento com o pecador precisa ser um tratamento de salvação, não de condenação. Segunda coisa, Jesus não deixa o pecador sozinho. Não deixa. Ele permaneceu ali. Ele ficou ali com seus discípulos, ele ficou ali com aquela mulher, ele ficou com os que estão doentes. Jesus fica ali com o pecador. Quando alguém pecar, ou quando você souber do pecado de alguém, qual comportamento você quer ter? Quem você quer ser para essa pessoa? Você quer ser uma pessoa da qual ela pode confiar? Você quer ser essa pessoa? Que se alguém fez alguma besteira, e qualquer outra palavra que você queira colocar,
Você quer ser aquela pessoa que eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso me abrir, eu sei que eu posso falar dos meus pecados para essa pessoa, que essa pessoa não vai trazer palavras de julgamento e condenação para mim. As pessoas podem de fato contar com você? Igreja, as pessoas elas precisam saber que elas não estão sozinhas. As pessoas não podem ficar sozinhas e as pessoas precisam saber que não que elas não estão sozinhas, desculpem, que elas não estão sozinhas. Porque se elas pensarem, se elas tornarem isso verdade, que elas estão sozinhas, as trevas vão consumi-las. As trevas vão consumi-las. E você pode ter certeza que vai. Porque essa pessoa vai se afundar, se afundar e se afundar. O convite de Jesus é para a gente não deixar essas pessoas sozinhas. Porque Ele não vai deixá-las. E Ele quer que eu e você estejamos com eles. Por fim, eu destaco para a igreja. É que o convite de Jesus é para a gente não andar mais no pecado, mas em novidade de vida. Jesus está lá conversando com a mulher. Ninguém condenou, ninguém tacou uma pedra. E Jesus fala: eu também não condeno você. Ponto. Na Bíblia está isso. Ponto. Então, quer dizer que aqui acabou. Não condeno você. Ponto. Agora ande em novidade de vida. Até aqui. Ok. Você fez essas burradas, você cometeu esses erros. Ok. Daqui em diante, não cometa mais. Não sinta prazer, não queira estar nessa condição, não queira estar nessa posição, não queira estar nessa condição. Não faça com que isso aconteça novamente. Não esteja envolvido. Não esteja envolvido. Vai e não peques mais. Igreja, nós não podemos ter prazer no pecado. Nós não podemos deitar em berços esplêndidos diante do pecado. Jesus está anunciando para nós: vai e não peques mais. Então, versículo 23. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A gente precisa então ficar atento com o que nos faz pecar. O que é que te faz pecar? É o que você vê a partir do celular? Do tablet? Do computador? É o que está aí dentro da tua cabeça? No desejo? Na fala? O que é que te faz pecar? Seu mau humor? Estar sempre bravo? O que é que te faz pecar? A sua preguiça? A sua conformidade? O que é que te faz pecar? É a sua religiosidade? Jesus nos chama a pegar isso que nos faz pecar e jogar fora. Esse é o convite de Jesus. Vamos louvar a Deus?